Não, não estava mesmo. Muito bem. Gente, então o que foi a Revolução de 30? Vocês já sabem, então, que Minas Gerais ela se sente traída, né, pelo Washington Luiz, que ao invés de indicar o Andrada, um outro, né, um outro mineiro para ali para o cargo de presidente, o São Paulo trai o movimento e indica o Prestes, né, pessoal? E aí, o que vai acontecer? Aí os mineiros se aliam já a ao Rio Grande do Sul, que já está descontente, né, com aquela política de balancinho, né, de hora eu, hora você entre Minas e São Paulo. Então, o Rio Grande do Sul já está descontente com essa situação, né? Se alia então Minas Gerais, Paraíba e Pernambuco, né? E aí eles organizam um conflito armado, certo, né? Contra as tropas do governo, portanto, de Washington Luiz, certo? O que vai acontecer? O vice do Vargas, pessoal, né? Vargas ele era o líder principal aqui do novo partido de oposição contra São Paulo, né? E o que vai acontecer, gente? O João Pessoa, né, por um caso pessoal, né, um caso pessoal, ele é assassinado, certo? Ele é assassinado. E aí o assassinato de João Pessoa acaba sendo estupendo. Pô, mas tá de sacanagem. Os caras, além de ganhar uma eleição fraudulenta, porque São Paulo vence a eleição, né, com 1 milhão de votos, enquanto Minas vence a eleição com 800 mil. Fala, mas já está fraudulenta. Mas quando não foi fraudulenta, afinal de contas? Mas aí, né, ali o balaio de gato já estava formado, né? A treta já estava formada, então, certo? Entre São Paulo e esses estados aqui, o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraíba e Pernambuco, né? E aí João Pessoa, vice de Vargas, é assassinado. Você fala, tá vendo? Ó, sabia, né? Os caras estão de sacanagem com a nossa cara. Mataram o vice do Vargas. Né? E aí, então, esse aqui é o estopim, a gota d'água para a revolução, para o conflito armado ter início. Né? Eles saem marchando lá do Rio Grande do Sul, né? Do nosso sul, extremo sul, e vem marchando até São Paulo, não encontram basicamente resistência alguma. Vargas, que inclusive utiliza-se das forças tenentistas. Quem lembra dos tenentes que percorreram quase 25 mil quilômetros aí pelo Brasilzão afora, tentando angariar forças, pessoas para o movimento para tirar o governo ali do Arthur Bernardes, né? Então, ali os tenentistas que já estavam com aquele negócio engasgado na garganta, falou, opa, é com a gente mesmo, a gente quer entrar, guerra onde, quando, vamos. E aí eles se aliam, portanto, a Getúlio Vargas, os tenentes, né, o exército brasileiro. Né? Vamos lá, pessoal. Basicamente, então, as eleições, então, como eu falei para vocês, elas vão ser vencidas, né, por São Paulo, certo? O Júlio Prestes, ele não chega a assumir, né? O candidato que tomaria posse, porque ele foi indicado por Washington Luiz, mas ele não chega a assumir, porque a Revolução tem início antes, tá? Gente, uma das principais causas, né, que o partido do Getúlio Vargas, que era a Aliança Liberal, né, a Aliança Liberal, ela queria, pessoal, instituir o quê? Ela queria instituir medidas, né, que, em tese, fossem contra esse sistema da oligarquia paulista. Né? Então, queriam colocar o voto secreto, né, instituir leis trabalhistas. Né? E essa proposta, ela agrada muito à população urbana e aos trabalhadores em geral, pessoal, porque a gente não tinha leis trabalhistas aqui. Vocês viram anteriormente que você tinha movimentos ali tanto da classe urbana quanto da classe rural, né? Pela falta de leis de organização, né? E de condições para poder trabalhar, né? As indústrias que iam surgindo aos poucos, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Os operários não tinham condições decentes de trabalho. Não é à toa que vocês vão ver que já lá em 1920, 22 já cria-se movimentos operários, partidos operários, né? O Partido Comunista também vai surgir nesse momento. Né? Então, são questões que vão começar a ser tratadas e olhadas com outros olhos, até para conseguir eleitorado, se você for pensar bem, aqui para a Aliança Liberal, porque eles sabiam que o Brasil era constituído por uma massa trabalhadora e eles precisariam adotar medidas que conseguissem sanar as dificuldades e as necessidades dessa classe trabalhadora.
né? E aí, então, quando eles olham, leis trabalhistas, direitos trabalhistas, uau, né? Perfeito, né? É essa que a gente, é nesse partido mesmo que a gente vai votar. Então, eles vão ganhando cada vez mais força com essa campanha, tá? Vamos lá. Bom, como eu já havia falado para vocês, derrotado nas urnas, né, pessoal, e alegando fraude, Vargas comanda esse movimento, então, né, derrubando o presidente Washington Luiz. Então, o Júlio Prestes aqui, ó, né, o advogado, aqui vice de, indicado por Washington Luiz, nem toma posse, né? O Vargas lidera as tropas aí rumo a São Paulo e rumo ao Rio de Janeiro para tirar, então, Washington Luiz do poder. Gente, é interessante nós falarmos o seguinte, essa Revolução de 30, pessoal, esse movimento de tirar o Washington Luiz do poder, tirar a oligarquia paulista do poder, ela acontece, gente, então, com várias camadas juntas, né, com várias camadas sociais juntas, que são, pessoal, a classe trabalhadora urbana e rural, né, que quer direitos, que precisa de regulamentação. Você imagina, você vai lá, chega lá na indústria para trabalhar, o cara chega, ó, tá atrasado, o chefe fala, mas eu acabei de, faz 1 minuto que acabei de chegar, não, tá atrasado, vou descontar do teu salário, mas não pode, né, como que não pode? Quem falou que não pode? Aí você já tá lascado, né? Mas atrasei porque as condições para chegar são ruins, não tem bonde, não tem carroça, não tem nada, tem que vir andando, né? Não posso fazer nada. Aí chega lá, tá escuro, você corta o dedo fora, fica sem dedo. Aí você perde o emprego porque você ficou sem dedo, além de estar escuro, com condição ruim, você não tem nada para receber, é mandado embora simplesmente sem dedo, sem nada. É uma sensação, um sentimento de injustiça no cotidiano do trabalhador que vai criando um certo ódio, uma certa repulsa à falta de regulamentação. Então, quando surge a Aliança a Aliança Liberal, gente, com essas propostas, o trabalhador fala, meu Deus, é isso mesmo que eu preciso. Então, aqui a Revolução de 30 vai ter apoio, então, da classe trabalhadora, principalmente da elite que quer tirar São Paulo do poder, né, da elite intelectual e também da elite industrial, né, e até da elite cafeeira, mas que agora está contra São Paulo, né, certo? Dos tenentes, principalmente, porque o tenentismo, né, a força das armas é utilizada em favor dessa revolução, que na verdade a gente pode chamar de golpe, né? Porque revolução, que eu já expliquei para vocês, é quando ela acontece, né, horizontal, né? Então, de baixo para cima. Revolução é isso, você reverter algo, né? Então, é a população tirando um governante do poder e colocando outro. A Revolução Francesa foi isso, né? A Revolução Americana foi isso, né? A boa parte da população tirando um poder e colocando outro, organizando o próprio exército. Aqui não, foi o Getúlio Vargas, que já tinha uma posição social, né? Ele já era ministro, né, da economia por Washington Luiz anteriormente, tá? Então ele já tinha uma posição, os partidos já tinham uma posição, certo? Eles se aliam às Forças Armadas, que também formam um outro grupo, né, que não é elite, mas também não faz parte da população em si. Então são vários grupos sociais misturados, pessoal, mas que junto, misturado principalmente pela Força Armada dos tenentes, tira o Washington Luiz do poder, né? Então foi basicamente um golpe que Vargas dá junto aos tenentes para poder assumir o governo, certo? Tranquilo, gente. Então eles depuseram o Washington Luiz, tá? Essa parte que é importante. Em 24 de outubro de 1930, os militares do Rio de Janeiro depuseram o presidente Washington Luiz, colocando o Getúlio Dornelles Vargas na presidência do Brasil. Não vou me estender, gente, porque a história do Brasil é bastante coisa, então a gente vai dar uma repassada, uma pincelada aqui na Revolução de 1930, tá? Vamos fazer exercícios agora. Nós vamos até 10h20, gente, é isso? Né? É isso, tá. Beleza, então. Cadê? Isso aqui é a aula. Aqui. Povo do bem? Gente, alguém tem alguma dúvida com relação aqui ao conteúdo? Alguma dúvida? Alguma questão? Algum questionamento? Eu adoro o Zoom, vocês não sabem como eu amo esse aplicativo. Tudo ok. Esse aplicativo aqui. Minha nossa. Ok, beleza, gente, tranquilos.
Gente, é importante nós lembrarmos que, então, a Revolução de 30, ela leva esse nome, né? Mas ela não foi feita necessariamente pela classe trabalhadora e pela população, tá? Não foi basicamente uma revolta, né? Foi uma insatisfação de grupos que já estavam de certa forma no poder, né? Que já tinham um poder, né? Uma capacidade de reverter a situação e utilizaram de todas as forças para que isso acontecesse. E principalmente, pessoal, as necessidades da população usadas como justificativa também para poder legitimar esse movimento, né? Então pense no seguinte, né? Você fala assim, ó, então a gente vai através das armas tirar o poder que está ali, né, que foi colocado e colocar outro no poder. Mas qual que é a justificativa? Ah, nós vamos ajudar a população a acabar com a injustiça social. Essa é a justificativa. É isso que o movimento precisa ter uma legitimidade, né, na história para ele poder acontecer. Sacaram? Beleza? Gente, vamos sem mais delongas, deixa eu expandir aqui. Gente, aí vocês vão resolver comigo algumas questõezinhas, né? Vamos lá. Enem, rapaz, aqui, ó, muito bem. Separada com muito capricho. É difícil encontrar um texto sobre a proclamação da República do Brasil que não cite a afirmação de Aristides Lobo, no Diário Popular de São Paulo, de que o povo assistiu aquilo bestializado. Essa versão foi relida pelos enaltecedores da Revolução de 1930, que não descuidaram da forma republicana, mas realçaram a exclusão social, o militarismo e o estrangeirismo da fórmula implantada em 1889. Isto porque o brasileiro, teria nascido em 1930. Muito bem. A República consentida, cultura democrática e científica no final do Império. Nossa, que texto. O texto defende que a consolidação de uma determinada memória sobre a proclamação da República no Brasil teve, na Revolução de 1930, um de seus momentos mais importantes. Os defensores da Revolução de 1930 procuraram construir uma visão negativa para os eventos de 1889, porque esta era uma maneira de... Gente, a proclamação da República em 1889, quando eles tiram Dom Pedro II do poder, né? E aí o Deodoro da Fonseca, ele destitui, então, portanto, ele tira, né? Manda uma carta, manda escrever uma carta, entregar para o Dom Pedro lê aquilo na fazenda dele e fala, foi Deodoro que escreveu isso? O cabo fala, foi, sim, senhor. E aí ele fala, meu Deus, né? Ou seja, ele foi convidado a se retirar, o Dom Pedro II. Mas quem faz isso, gente, né, é o Deodoro, que é o marechal, aliado, então, ali às classes, as classes mais privilegiadas, ou seja, são as elites do café que estão descontentes com o governo de Dom Pedro II, principalmente após a abolição da escravidão. Ou seja, é o exército mais a elite, né? Ou seja, são os ricos mais o exército, portanto, ali, que tiram o Dom Pedro II. Por isso que o povo assistiu aquilo bestializado, porque ele não participou da Revolução, ele não participou da proclamação, ele não entendeu absolutamente bulhufas do que estava acontecendo. Não à toa que durante ali a marcha, né, da República, quando o Deodoro sai, o povo acha que é só mais um desfile normalzinho, só mais um desfile militar. Ele não sabe o que está acontecendo, afinal de contas, né? Ele está mais perdido que cego em tiroteio, não sabe o que está acontecendo. E aí, gente, os defensores aqui da Revolução de 1930, aqueles que promoveram a Revolução, vão usar esse artifício aqui, esse fato, para justificar a sua revolução. Por quê? Vamos lá. Pessoal, ao fazerem isso, era uma maneira de valorizar as propostas políticas, democráticas e liberais vitoriosas. B. Resgatar simbolicamente as figuras políticas ligadas à monarquia. Criticar a política educacional adotada durante a República Velha. Legitimar a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo ao poder. Ou E. Destacar a ampla participação popular obtida no processo de proclamação. Gente, quando eles, então, falam que o povo assistiu aquilo bestializado,
E agora, dessa vez, o povo não ia assistir aquilo bestializado. O povo, segundo eles, estava participando, eles estavam fazendo aquilo pelo povo e o povo estando ciente disso. Ou seja, né, aquela proclamação lá atrás foi negativa, essa aqui é positiva, né? Esse novo governo agora é positivo. Ou seja, com eles fazendo isso, dizendo isso, o que eles buscavam fazer? Agora ficou fácil, pelo amor de Deus, gente. Qual alternativa é a nossa alternativa correta, gente? Alguém quer escrever no chat? Acho Quem que é a quiser D. falar? D, muito bem, participe, muito bem, perfeito. Letra D, legitimar a ordem política inaugurada, né, com a chegada desse grupo ao poder, ou seja, né, tornar autêntico, tornar legítimo, né, tornar com direito, né, tornar, como é que eu posso explicar? Deixar aquele movimento como um movimento correto a ser feito, como um partido, ó, aquele partido está ali, ele precisa estar ali mesmo, ele está aqui para o povo, né? A ordem agora política que vai ser inaugurada, ela está voltada então para as questões do povo, né? Ela tá voltada em tirar aquela oligarquia do café, né? Tirar aquele controle que existia antes na mão das oligarquias cafeiras, principalmente a oligarquia paulista. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa D, né? Alguém fala uma comida com D aí, dadinho. Tudo bem. Vai, meu filho. PUC Rio Grande do Sul. Quem vai prestar PUC Rio Grande do Sul aí, levanta a mão. Eu? Muito bem. Façamos a revolução antes que o povo a faça. Nossa, essa frase aqui me lembra o Dom Pedro, me lembra o Dom João escrevendo pro Dom Pedro, né? Falando, meu filho, proclame, né, a independência, né? Declare a independência antes que o povo a faça. E aí o Dom Pedro fala a verdade. E aí no de São Paulo para o Rio de Janeiro para São Paulo, comeu alguma coisa meio ruim, estava passando meio mal, estava montado no seu burrinho e falou, vou proclamar, né, a independência do Brasil. E aí o pessoal, né, vê aqueles quadros ali da proclamação da independência do Brasil. Nossa, foi algo maravilhoso, o povo em volta, né, tá sozinho, só com seu guarda-costas ainda passando mal, que tinha comido um negócio meio ruim ali em São Paulo, tava passando ali as margens do Rio Ipiranga, que não era um Rio Grande, né, o Rio Ipiranga, meu Deus, não era um córrego quase praticamente, né? Mas aí a gente precisa construir aquela imagem idealizada, bonita, da independência, né? Então eles, olha só, pessoal, eles resgatam essa frase aí da carta do Dom João, falando: façamos a revolução antes que o povo a faça, né? Ou seja, vamos trocar o governo antes que o próprio povo pegue em armas, né? E faça isso. A frase atribuída ao governador de Minas Gerais, Antônio Carlos de Andrada, era ele que era para ser o presidente, tá, pessoal? O Washington Luiz, ele vai indicar o Júlio Prestes, ou um outro paulista, ao invés de indicar aqui o Antônio Carlos de Andrada, que estava aqui, ó, agora sou eu, né? Agora sou eu que vou assumir. Só que aí ele não é indicado pelo Washington Luiz, né? Então o Washington Luiz traiu o movimento, né? Deixa entrever a ideologia política da Revolução de 1930, promovida pelos interesses da burguesia cafeicultora de São Paulo, com vistas à valorização do café. Gente, pode ser essa alternativa? Tu, 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 tu. Não sei. Não, mano. Vamos ler tudo, vai. Vamos Gente, ler não tudo pode aí. ser, ó. Por quê? Não Cafeicultura de pode. São Não tem nada a Paulo, ver. o Antônio Carlos de Andrade é de Minas Gerais, gente. Minas Gerais está versus, né? Não faz sentido. Tá contra, exatamente, não faz sentido. Muito bem, Rafael. B, do operariado com o objetivo de aprofundar a industrialização. Não. Do operariado, será que ele estava defendendo as Acho que ele não tinha muito Exatamente, não tem como. parceria. Dos partidos de direita fascistas no intuito de estabelecer um Estado forte? Também não, gente, não dá. Ó, deixa entrever a ideologia política da Revolução de 1930 promovida pelos interesses. Antifascista. Não dá. Gente, não tem nada a ver com fascismo aqui a questão, beleza? Né? No intuito Mano, de estabelecer é a um D, Estado mano. das oligarquias dissidentes aliadas ao tenentismo pela reforma do Ó, Estado. pode sim. É a D, mano.
É a D, gente, tá? Nosso gabarito, então, é a letra D de Jennifer. Discoteca. Discoteca. Muito bem, gente. Entenderam aqui, ó? Na verdade, gente, o que que era? Era uma oligarquia contra outra, né? Era uma oligarquia querendo tirar a outra do poder porque a outra não tinha cumprido com a sua palavra, com o acordo que havia sido feito, né? Que vinha acontecendo desde então na história. Então, alternativa D, das oligarquias dissidentes, ou seja, aquelas que estão contra São Paulo, né? Das outras oligarquias, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco, beleza, gente? Tranquilos? Tá? Alguém falou comigo aqui? Não? Tá, tudo bem. Vamos ver se dá tempo de fazer essa aqui, ó. No ano de 1930, o ano de 1930 foi um divisor de águas na história do país. A partir dessa data, houve aceleração das mudanças sociais e políticas. A história começou a andar mais rápido. No campo que aqui nos interessa, a mudança mais espetacular verificou-se no avanço dos direitos sociais. Os direitos políticos tiveram evolução mais complexa. O país entrou em fase de instabilidade, alternando-se ditaduras e regimes democráticos. José Murilo de Carvalho, esse grande historiador. Cidadania no Brasil, o longo caminho. Como o texto indica, o ano de 1930 representa uma profunda mudança na história do Brasil. Foi também um ano de instabilidade política, com a não aceitação do resultado das eleições e a realização da tomada do poder com a Revolução de 1930. É comumente considerado como o estopim dessa dita revolução, ou seja, em tese é uma revolução, mas na verdade foi um golpe, né? Vamos lá, qual que foi o estopim? Qual que foi o ponto máximo? Foi a gota d'água para ela acontecer? Foi a morte do João, né? Beleza, essa aqui eu ia até falar para vocês. Que é a B. Exatamente. Então, o assassinato de João Pessoa em Recife, supostamente a mando de Washington Luiz. Então, vocês vão perceber que a democracia no Brasil, a cidadania, a participação popular, ela sofre muito percalço, pessoal. E isso reflete até hoje. Até hoje, o cidadão brasileiro, ele fica perdido, porque ele não sabe até que ponto que ele tem a voz. Aí ele vota, ele percebe que não era bem assim, aí ele fala que o governo que está lá tem que ser trocado, e isso eu estou falando desde lá de trás até hoje, né, pessoal? Então, ou seja, não foi construído no brasileiro, gente, uma consciência cidadã. Por que não foi construída uma consciência cidadã de direitos, né, de participação política e, portanto, direito social? Por quê, gente? Porque ela foi atrapalhada, a construção da política no Brasil foi atrapalhada sempre pelos interesses, então, dessas elites, né? Tanto a elite do São Paulo, elite do Rio de Janeiro, elite do Rio Grande do Sul, são os grupos no poder que ficam sempre manipulando para conseguir se manter lá. Isso faz com que até hoje o brasileiro não tenha uma consciência política concretizada. Ele acha que política é simplesmente meu time contra o seu e a minha loucura contra a sua loucura, né? Ela não foi criada de maneira racional na cabeça do brasileiro, e vocês podem perceber isso pela nossa história. Gente, tinha mais questões, a gente continua fazendo depois, tá? Damos sequência aí com a aula do governo de Vargas. Fiquem aí, não saiam, porque eu vou tirar um print de quem veio, tá? 1, 2, 3 e já. Nem doeu. Tudo bem? Peraí. Peraí, gente, não deu certo. Foi. Belezinha, gente? Tranquilos? Alguma dúvida, pessoal? Gente, façam Pô, algumas... você podia me arrumar esse... Não, nada não. O slide? O que você queria? Não, é que não deu certo ainda o bagulho lá do livro. Que livro? O e-livro, o digital. Ah, o edital? Entendi. Eu posso ver com a Marina se é possível eu passar para você, o Rafa. Mas, assim, na verdade, eu tô começando a optar por slide, porque é meio... Essa ferramenta aqui, especificamente do Iônica, eu não gosto de mexer. Os outros colégios eu uso, eu acho mais fácil. Agora, essa aqui é complicado, porque divide em duas telas, não passa um só, aí é ruim de anotar. Então, com o slide, eu fico mais tranquilo com vocês para passar. Mas se a Marina autorizar, eu passo para você, porque como tem resposta, como é do professor, ó, eu não sei se seria correto fazer isso, tá? Mas você falou para ela lá, meu jovem, que se não desse, não tinha problema, que daí a gente continua. Não, eu falei pra ela que tinha que conseguir, mano. Ah, onde já se viu. onde já se viu.
Não, beleza. Direito então. nosso. Vou lutar pelos meus direitos, tô brincando. Boa, boa. Gente, beleza, então, tranquilos. Qualquer coisa. E, pessoal, façam pelo menos umas 2, 3 questões de cada matéria. Vou resolver hoje só 3 questões de matemática, hoje só 3 questões de história, porque daí, gente, vocês estão treinando, vocês estão construindo conhecimento mais quando vocês estão realmente colocando ele em prática do que só lendo, só ouvindo, né? Vocês têm que fazer a coisa na prática em si, vocês têm que, né, exercitar a cabeça de vocês. Então, façam 2, 3 questões aí, que já está de bom tamanho, né? Vocês mantêm o ciclo de estudos fresco na cabeça, beleza? Me chamem, quem tiver com alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp, no Insta, quem tiver, que a gente resolve, tá bom? Só não fiquem parados vendo série. Vejam série também, que faz bem, mas continuem estudando aí, porque sempre um pouquinho, cada dia, vai levar vocês a um outro nível. Tá bom, pessoal? Tranquilos? Gente, se cuidem, bom final de semana. E segunda-feira a gente volta a conversar na aula de atualidades, tá bom? Um Opa, abraço. Beleza, Paladino! Pode crer. Até segunda, pessoal. Aquele abraço, hein? Oi, Abraço, bem. Paladino! Falou, Tchau, Paladino! Rafael. Tchau, gente. Tchau, tchau. Seu lindo! Beijo, tá, Paladino? Beijo no coração, meus lindos. Quem tiver dúvida, me chama no Insta lá, hein? Por favor, tenham dúvidas. Opa, dúvidas, no por Insta. favor. Chama no problema. Vou Chama na chamar dúvida, a chama na Tabata. dúvida, chama na dúvida. Tchau, gente. Beijo de luz. Bem no Insta, né, mano? Iluminista. No menino.